Fala galera, estamos começando aqui o nosso podcast. Terminamos agora nosso primeiro dia da Conferência Viva. Estivemos com a gente agora o Nesk Only. E que momento maravilhoso, que momento precioso que nós tivemos na presença de Deus. Agora a gente vai ter um bate-papo aqui com ele. Te convido para você ficar escutando a nossa conversa. Nesk, como que foi para você esse momento de decidir assim, quero cantar trap? Primeiramente, Nesk Only aqui na voz, é uma honra estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Primeira edição aí da conferência A Viva aqui na Quadrangular, foi uma honra fazer parte, em nome de Jesus. Terão muitas outras, muito maiores, para honra e glória do nome de Jesus. Eu espero ver isso. E falando sobre isso, né, eu tive meu primeiro contato com o rap quando eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, que meu pai era muito fã da Oficina G3. Aí o vocalista da Oficina G3 na época era o PG, se eu não me engano. E tinha uma música do PG com o Pregador Lu. Meu pai colocou no MP3 lá, mostrou pra mim essa música e foi a primeira vez que eu ouvi o rap, né? Na minha vida, assim, eu falei, nossa pai, eu gostei disso, né? Falei, que é isso? Pregador Lu foi a primeira vez que eu ouvi. Foi ali que eu conheci o rap, né? Depois ele me mostrou todos os outros. Depois que eu mostrei interesse, ele mostrou ao Cubo, o DJ Alpiche, a rapaziada que fazia movimentação no hip hop naquela época. E muita gente não sabe, mas o trap é um subgênero do rap. Então o trap também é rap, é do movimento hip hop, né? Mas a única coisa que muda são tipo as batidas, assim, é um pouco mais agitado, digamos assim, mas é mesmo... Mais pra cima do mais que pra o rap. cima, assim, mas é rap também. Então esse foi meu primeiro contato com o rap, né, na minha vida, assim. E quando eu tinha por volta de uns 14 anos de idade, mais ou menos, por conta da igreja, de ficar ouvindo bastante música, meu avô, que é pastor da Assembleia de Deus, me deu um violão, né? Porque ele viu que eu tava tendo interesse por música, assim. E eu comecei a aprender, comecei a fazer minhas primeiras composições sozinho, mesmo no quarto, assim. E eu mostrava para pessoas perto de mim ali, meus amigos, minha família, essas músicas, essas composições. E o pessoal falava, você tem que gravar isso, mano, é bom, acho que tem potencial e tudo mais. Eu falei, mas aonde que eu gravo, né? Fui, procurei um produtor ali, fui lá, troquei essa ideia com ele, mostrei minhas composições, ele falou assim, mano, eu acho que funciona você ir pra uma linha assim, ó, e tal. Você foi lá e me mostrou alguns sons que na época era trap, só que eu não sabia, né? Não conhecia ainda, né, o que era o trap. Só conhecia o rap tradicional mesmo, o boom bap, na época, que foi meu pai que me apresentou. Mas ele começou a me mostrar, comecei a estudar, comecei a gostar e eu me identifiquei muito com o ritmo, né? Então ali no ano de 2018, isso, passaram-se 4 anos depois, né? De eu fazer minhas primeiras composições. E eu comecei a fazer minhas músicas autorais e lancei minha primeira música no final do ano de 2019, que já era trap, já. Meu primeiro lançamento já foi trap. E foi esse meu primeiro contato com o trap, assim, na minha vida. Essa decisão, assim. E esse começo, como que foi? Então você decidiu, né, gravar. E como que foi as suas primeiras gravações, suas primeiras apresentações? Como que foi ali o público? Sim. Porque hoje, aqui na conferência, a gente teve, assim, era uma atmosfera, a galera estava toda, assim, conectada, todo mundo já cantando junto, né, aproveitando aquele momento. Sim. Como que foi lá no começo? Então, eu não falei antes, mas eu nasci e cresci em berço cristão, né? Então, desde sempre eu estava na igreja. Só que esse período que eu fiz esse meu primeiro lançamento, no trap, eu não tava firme com Jesus, ano 2019, né? Eu tava meio perdido. Falei que a proposta do meu sonho inicialmente seria falar de Jesus nas entrelinhas, só que não tem como, né? Ou você é quente ou você é frio, se você for morno, não funciona, né? Então, eu não era crente nem frio, né? Fazia um som ali neutro, digamos assim. Era secular, né? Não era mundano, era secular de início. Mas no decorrer dos anos ali, conforme eu fui lançando, que eu fui aprendendo, eu fui me perdendo também. Então nas composições comecei a falar coisa que não tinha nada a ver. Mas no final do ano ali de 2022, né, eu já era casado ali, casei no ano de 2020. E no final do ano de 2022, minha esposa já não aguentava mais, né? Eu ficava vivendo essa dualidade. Teve essa forcinha da esposa. Ela começou uma campanha de oração para Deus falar comigo mesmo, assim, porque ela não aguentava mais eu cantar no mundo, ir pra igreja e fingir que tava tudo bem, né? Então, no final do ano de 2022, Jesus me encontrou, me confirmou isso que ela já tinha orado, já tinha apresentado em oração, que era para mim entregar o dom que eu tinha para ele, né? 100%. Das composições, das músicas e tudo mais.
E eu pedi algumas confirmações para Deus e Deus foi certeiro, falou com clareza, do jeito que eu tinha pedido para ele. Falou assim, eu quero usar isso que você já faz para honra e glória do meu nome. Então no final de 2022, indo pro ano de 2023, eu comecei a fazer eu fiz meu primeiro lançamento no gospel, dia 7 de abril de 2023, que foi a música Pela Manhã. Desde então eu já tinha lançado 60 músicas no secular, nenhuma tinha funcionado assim, não tinha estourado. Mas Deus. Aí quando Deus me alinhou com o propósito dele, a primeira que a gente lançou pegou o primeiro lugar no Brasil no Spotify, então foi algo extraordinário assim, e eu entendi que não era sobre mim, era sobre ele, porque quando eu tava no mundo, lancei 60 músicas e nenhuma deu certo. A primeira... É como a sua música diz ali, né? Santidade, presença e posicionamento. Você sente que isso, quando você se posicionou, daí Deus entrou e falou, deixa comigo, filha. Foi essa... O posicionamento mudou a minha vida, assim. Eu entendi o que Deus queria pra minha vida, fez eu querer viver a vontade dele. Que bênção. E hoje, assim, que você já tá mais conhecido, as músicas estouradas... A gente vê nossos adolescentes aqui da igreja ouvindo repetidamente a sua música, cantando. Hoje, você tem essa dimensão do quanto o Senhor já te levou longe, o quanto o Senhor tem impactado essa geração, o quanto, através da sua vida, tem alcançado essa geração, né? Porque, muitas vezes, o adolescente... Ele tem que ouvir o que a igreja ele toca e geralmente não é o estilo musical que ele gosta. Ele gosta de outro estilo, ele quer estar diferente. E hoje Deus levantou você para que você impactasse essa geração. Você consegue ter essa dimensão, assim? Assim, é algo doido, né? A gente acompanha a maioria das vezes ali na tela do celular. Então a gente vê números subindo assim, mas a gente não entende, né? Que são almas sendo impactadas, são pessoas ouvindo, são pessoas sendo transformadas. Então, tipo assim, a gente tem essa noção quando a gente tá cantando ali com o pessoal mesmo, que a gente vê e fala, nossa, a galera sabe a letra mesmo, a galera tá animada mesmo, as letras realmente estão fazendo sentido pra vida delas, pra aquilo que elas vivem, pra realidade delas. Realmente tá gerando identificação, que é o propósito do meu som, assim. Eu entendo que eu tenho isso como missão através do que eu faço, né, do que Jesus me entregou, é gerar identificação. A gente não ficar forçando um estereótipo perfeito, tipo, fazer com que os jovens e os adolescentes entendam que eles são falhos, que eles são pecadores, mas a gente tem que lutar contra a nossa carne, contra o nosso pecado todos os dias pra gente ser alguém melhor, pra gente ser cada dia mais parecido com Jesus. Então eu tento colocar isso nas minhas letras, né, e a gente vê eles cantando assim. É uma responsabilidade imensa, eu não tenho noção da proporção, não tenho noção de onde chega, né? Só quando alguém manda mensagem, alguém conta um testemunho, quando a gente vê a galera cantando assim, mas é impactante demais. Que lindo, né? E é o Senhor que faz, né? O Senhor que vai te colocar nos lugares certos, estratégico, para usar o dom que você tem. Foi uma bênção ter você aqui com a gente nessa conferência, foi a nossa primeira conferência, e já assim foi... Como eu falei antes, estava todo mundo com muita expectativa e foi uma bênção ter vocês aqui. Amém. A gente espera que nas próximas também possamos contar com vocês, né? E para finalizar, você gostaria de deixar um recado para os jovens que te ouvem, os adolescentes, que, como você falou, estão gerando em você uma identificação, estão sendo representados. Sim. Tem alguém que está fazendo uma letra pensando no que eu gosto, está fazendo uma letra que está falando comigo. Você tem alguma mensagem para deixar para eles? Eu sou muito tímido, né? Assim, eu vejo isso na vida de vários jovens, principalmente. Com o avanço da tecnologia, a gente está cada vez mais dentro de casa, está cada vez mais se retendo de ter contatos com as pessoas, né, pessoalmente, assim. Então eu vejo que tem alimentado essa timidez na vida dos jovens, dos adolescentes dessa geração. E uma palavra que ajudou muito, eu sempre falo isso, eu sei que é uma palavra muito conhecida por vários, mas... É Josué 1:9, seja forte e corajoso, assim como Deus falou ali para Josué naquele momento, é o que eu falo para essa geração, para esses jovens, que foi o que Jesus colocou no meu coração, que eu precisava ouvir essa palavra de encorajamento para começar a viver aquilo que Jesus já tinha sonhado para mim, já tinha preparado para mim. Eu tenho certeza que Jesus tem algo sonhado, preparado para você desde o ventre da sua mãe. Então, o que Ele quer de você, de fato, é posicionamento, é sua força, sua coragem, é sua iniciativa de fazer algo em prol do reino, em prol do nome dele, para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Então, seja forte e corajoso, Josué 1:9. Que bênção. Que o Senhor continue te usando, te levando nessa nação e fora dessa nação, aonde Ele quiser que a sua voz chegue. Amém. Que você continue sendo essa bênção. E para o pessoal que participou hoje, amanhã tem mais. Amanhã ainda tem mais um dia da conferência. De tarde tem workshop com a Jet Music. E não perca mais os próximos episódios do podcast. Eu vou só entregar para você
Ó. O backstage ali. Uma camiseta que nós fizemos com a frase, né, da sua música, porque vários dos nossos adolescentes e jovens, eles sempre falam isso. E é uma coisa que esse ano a gente também está batendo o martelo em cima. Se posicione, se posicione. Glória a Deus. Mas antes disso, busque a presença, né? Amém. Busque se posicionar em Deus. Então, esse aqui é um presente da Viva Conference para você. Muito obrigada por ter participado, obrigada por vocês terem vindo. E é isso aí, galera. Obrigado.